Eu sou Monique Evelyn e esse aqui é o podcast Fora da Curva do UOL-TAB. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui. Quem diria que uma criança de 5 anos que pulava capô de carro e subia nas paredes do vizinho iria se tornar um atleta olímpico? Em Ângelo Assumpção. Oi, Monique, tudo bom? É uma história muito engraçada, né? Eu acho que todo atleta, ginasta, assim, sempre começa com uma história muito diferente e a minha não é muito diferente disso. Comecei mesmo subindo o capô do carro, pulando muro, subindo o portão de casa. E minha mãe, claro, nunca teve medo disso, né? Ela sempre orientava para eu tomar cuidado. Os vizinhos ficavam loucos, avisavam para eu descer, mas minha mãe sempre orientando para eu tomar cuidado. Sempre não colocando limites nos meus sonhos. Você é de onde? Você nasceu onde? Então, minha família é toda da Zona Leste, a gente mora perto do Terminal Carvalho, Burgo Paulista. E assim, além disso de pular muro, subir parede, etc., vamos conversar também como os empreendedores podem aprender com os atletas, né? Você sente essa relação ou eu estou muito equivocada? Eu acho que todos nós podemos aprender um com o outro e o meu esporte, ele é base para muitas outras modalidades e também para outros trabalhos. Então eu vejo essa ligação sim, eu acho que é super importante a gente estar falando sobre isso. Fala mais então do seu esporte e por que você escolheu seguir nessa área, né? Porque são tantos, tem tênis, tem futebol. Então, tudo começou depois que eu subi, escalava portão, tudo. Eu fui para um campo de futebol que é perto de casa e comecei a dar meus primeiros estrela, parada de mão com um amigo que fazia capoeira. E nisso eu voltava para casa e o meu tio, que a gente mora no mesmo quintal, né? A minha mãe e minha tia moram no mesmo quintal. Então, o meu tio olhou para mim e falou assim: esse cara tem alguma coisa com circo, ginástica, ele não sabia direito o que era. Aí, na época era muito forte, né, a rádio, ele escutou que estava tendo teste no Centro Olímpico. Aí levou eu, meu primo e meu irmão sempre foi do futebol, meu primo sempre do basquete, mas sempre deu a oportunidade para os três fazerem qualquer modalidade, e só o Ângelo passou. Depois disso eu fiquei Só o Ângelo é ele, né, gente? Falando na terceira pessoa, ótimo. Sim. E depois disso só eu passei, fiquei 1 ano no Centro Olímpico e depois acabou a ginástica lá. Aí eu tive que fazer teste no Hebraica, São Caetano, Pinheiros, todos os clubes da Grande São Paulo e passei em todos. E minha mãe tinha que escolher um. Minha mãe, sempre muito religiosa, pediu para Deus que desse uma orientação para ela. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Bispo, eu nunca tive inveja de nada na minha vida, eu nunca tive, Deus sabe. Uma certa noite ela sonhou que o clube que eu tinha que treinar tinha um elevador. E o único clube que tinha um elevador de ascensão, que ela fala, era o Esporte Clube Pinheiros. Então, assim, as coisas foram se encaixando de uma maneira muito inacreditável e espiritual, que hoje eu vejo essa história muito legal, assim, poder estar contando para vocês, e é verídica. Então, eu sempre falo para as pessoas nunca deixarem de sonhar, acreditar no sonho delas e seguir em frente e ter alguém, né, quando a gente é jovem, apoiando esse sonho. Eu tive minha família, minha mãe, sempre ali do meu lado. Que bom que você teve, que tem uma galera que não tem. Eu também tive, por isso que tô aqui conversando com você. Mas como se manter motivado, sabe? Porque tem isso de investimentos, patrocínios, também não chega para todo mundo. Como é que você consegue se manter motivado nessa área? Sim, eu acho que a minha modalidade é um pouco complicada, não é igual, por exemplo, um futebol da vida, que existe muito patrocinadores, investimento, muita gente olhando, né? Quanto mais gente assistindo, interessada, mais investimento. E as coisas mudaram muito, né? Na parte agora que eu tô mais adulta, mas no começo foi muito difícil. Adulto tem quantos anos? Eu tenho 23. Super adulto, tá bom. É que adulto se torna na ginástica com 18 anos. Até 17 você é juvenil. Aí 18 começa a carreira adulta, mas nesses primeiros passos, assim, o investimento que eu tive era mãe trocínio, né? Minha mãe que ia atrás das coisas, e no Centro Olímpico, depois de um tempo, a gente começou a ganhar lanche. Foi um começo assim difícil, porque como a distância é muito grande da Zona Leste, do extremo da Zona Leste até a parte do Ibirapuera, né, ali, do servidor público do lado, é muito tempo que a gente tomava e dinheiro. Então, assim, a gente não tinha dinheiro para pegar 2 transportes.
Era só um. Então era desde lá da Zona Leste, mesmo perto do Patriarca ali, Sim. pegando transporte, né? Pegando só ônibus, porque a gente não tinha condições de pegar metrô. Então, assim, era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Aí a gente tinha, pelo menos, essa ajuda do lanche, e depois a gente começou a ganhar passe. Então, assim, a ajuda foi muito mínima para a gente continuar querendo acreditar nesse sonho. A gente luta sozinho, vamos dizer assim, é você e Deus querendo vencer esse mundo, essa barreira, essa distância, né, de um que tem de um esporte para o outro. E isso foi muito complicado, mas eu acho que é uma coisa que ainda acontece, muita gente, né, consegue Sim. se identificar por isso, porque ainda até nos dias de hoje há pouco investimento para a parte esportiva no nosso país. E assim, você está contando a sua história, mas é muito parecida com de milhões, milhares de empreendedores que estão começando agora. E eu queria ouvir de você 3 características, podem ser suas, mas assim, pensando em atletas também, que os atletas têm e que os empreendedores podem aprender, podem absorver na sua jornada. Eu acho que o primeiro ponto é você acreditar no seu sonho, assim, ter uma meta, né, acreditar nele. Acho que é uma coisa, estabelecer isso, né, porque como é uma coisa muito grandiosa, que você vai fazer durante muito tempo, é preciso você saber mesmo que realmente combina com você e o que você realmente tem talento e quer fazer. A segunda coisa é você ter resiliência, saber mesmo dosar isso. Que nem sempre as coisas vão estar acontecendo da forma que a gente quer, mas a gente tem que estar preparado para aquela coisa. Porque eu não sabia, assim, que poderia ganhar uma medalha numa Copa do Mundo substituindo um outro atleta. Mas se eu não estivesse preparado, isso não aconteceria. Então é importante a gente estar preparado em todos os momentos. E outra coisa é você, de alguma maneira, conseguir enxergar que o mundo, independente se ele está contra você, você tem que modificar. Conseguir pegar essas coisas negativas e transformar. Eu falo que é uma coisa muito difícil, porque eu vivo isso, você transformar esses pensamentos Super difícil. muito complicado. A gente precisa É um processo diário, né? É um processo diário. E eu sempre falo, gente, agora que eu conheço terapia, passo por terapia pra gente. Terapia não é pra louco, é pra você ter consciência de tudo que você precisa fazer. Então são essas 3 coisas que eu vejo hoje que foi muito importante para eu conseguir trilhar essa carreira até agora. Eu ia falar disso mesmo, de saúde mental, né? Porque assim, você começou muito cedo. Eu comecei cedo também a empreender, mas não assim com 5 anos, né? Foi com 16, calma. Mas é todo um equilíbrio e empreendedores, jornalistas, atletas costumam ter esgotamento emocional, físico, porque é muita coisa para dar conta, é muita pressão, como lidar com tudo isso. Você sempre fez terapia? E outra pergunta é, além da terapia, você tem algum ponto de fuga para não surtar na sua profissão? Então, eu comecei a fazer terapia faz quase um ano, assim, sem ser psicóloga esportiva, né? Comecei a passar por terapia fora. Acho que é importante para a gente até desvincular. Quando eu nunca senti tão à vontade com a psicóloga esportiva, porque eu sempre achei que contava um pouco o meu técnico, essas coisas, e eu não conseguia ser o Ângelo 100%. Eu acho que quando você vai trabalhar com uma profissional, você tem que se entregar para aquela profissional. É confiança, né? Tem que ter Relação de confiança. Isso. Não dá para você ser 80%, tem que ser 100% para ela conseguir te ajudar. Então, assim, essa mudança está sendo muito agora, depois de tanta coisa que aconteceu. E essa inteligência emocional, eu falo assim, que é muito complicada, porque é isso mesmo, é muito jovem. Você começa as coisas a acontecerem, eu tive que ter responsabilidade, eu sempre falo, um adolescente tem a responsabilidade, eu tive que ter essa responsabilidade de adolescência na minha criança. E do adulto na minha adolescência. Então, assim, foi muito precoce as coisas. Eu tive que me tornar uma pessoa madura muito antes do tempo. Começar a viajar sozinho, começar a treinar sozinho, pegar, né, da onde eu moro, vir para cá sozinho, você acordar sozinho, você ter responsabilidade de estar no horário e voltar para casa. Então, assim, essas coisas que uma pessoa adulta vai começar a ter, eu tive isso com 12 anos, por exemplo. Então, Sim. assim, é muito complexo isso e
eu falo que é uma dificuldade muito grande aqui no nosso país de preparar profissionais capacitados para treinar essas pessoas a desenvolver isso mais fácil, porque é uma coisa muito diferente das outras pessoas normais. Eu falo que a gente é mutantes, vamos dizer assim. Então, assim, as coisas vão acontecendo aos poucos, os objetivos eles vão aparecendo de uma forma cada vez maior, vai crescendo, e eu acho que essa responsabilidade, essa inteligência emocional, ela vai acontecer, mas é muito complicado por isso. Eu acho que precisa ter mais profissionais dando essa capacidade de inteligência mental para a gente trilhar mais fácil isso. Porque eu acho que até nessa parte de classe social, de você... Eu sempre, como eu morei na Zona Leste, vim para Pinheiros, é totalmente diferente. Então, isso para mim mexeu muito. Teve o lado bom, o lado ruim, mas que se eu tivesse, acho que um profissional bem legal do lado, poderia ter me ajudado melhor. Fica a dica, saúde mental, né? Saúde mental, que bom que teve um boom também de busca, iniciativas surgindo para cuidar da saúde mental. Enfim, gente, dá uma procurada. Fora da Curva volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Conta pra gente algum momento, assim, muito marcante na sua carreira, que você fala assim, meu Deus, foi isso aqui eu virei o jogo. Eu sempre conto isso, porque para ter uma conexão muito grande, eu vou tentar até resumir um pouco para vocês. Não precisa resumir não, a gente quer ouvir tudo. Eu tive um contato com a Dai em 2005 e foi o momento que eu disse, foi no Centro Olímpico, foi onde que a música dela parou. Teve o Brasileirinho, que a música dela parou. Foi ali, eu tirei a foto com ela, eu olhei nos olhos dela e eu falei, mãe, é isso que eu quero pra minha vida. As coisas foram acontecendo. Ela veio pro Pinheiros, se eu não me engano, em 2010, por aí. E minha família viajou pra Bahia. Eu não podia viajar porque eu ia pra Cuba logo em seguida. Nesse dia eu peguei minha mala inteira de roupinha, tal, tudo. Tinha acabado de ganhar pode falar celular? Um V3, na época, aquele de abrir. Sim, famoso. Novinho, cara. Quando deixei na mala que estava chovendo. Aí eu fui num apartamento que a gente morava aqui perto do clube. E nesse caminho, a gente parou em um estabelecimento do lado do Shopping Eldorado. E um cara assaltou a gente. Levou minha mala inteira de roupa, o celular, tudo dentro. E no dia seguinte, a Daiane ficou sabendo disso. E ela me deu uma mala cheia de roupa. E eu falo assim que isso foi uma coisa muito marcante pra mim, porque essa empatia, né, que a gente tem que ter pelo próximo, pra mim foi uma coisa muito mágica. Mas eu falo que a nossa conectividade começou lá em 2005. Em 2015, 10 anos depois, eu estava no ginásio, onde ela ganhou a medalha dela, né? Onde a música dela parou, que foi no Ibirapuera. Ela estava narrando minha competição e eu estava ganhando minha primeira medalha numa Copa do Mundo. Então, assim... Eu tô toda arrepiada. Gente... É uma coisa surreal que a gente não explica, entendeu? É uma coisa que você vive e você conta, assim, às vezes... Até parece, deve ser mentira. Não é, cara. É muito, muito legal isso que aconteceu. Por isso que eu falo da importância da representatividade, de você ter pessoas negras no poder, para você conseguir se inspirar e ver que aquilo é possível. Porque eu acho que se eu não tivesse essa visão da Daiane estar dentro da minha modalidade, talvez eu nem escolheria, eu talvez nem acharia que aquilo seria possível. Então, assim, para todos, né, é importante a gente ver negros nos lugares de liderança. A gente acaba se inspirando e vendo que realmente aquilo é pra gente. Eu nem sei mais o que falar. Acabou o podcast. Sacanagem. Não, mas... Enfim, é isso. Eu tenho tanta história também que se eu contar aqui, meu Deus. Isso foi... Enfim, tô arrepiada mesmo. Mas me tira uma dúvida. Eu tenho mexendo meu livro, né? Tem um capítulo que eu falo sobre talento e técnica. Porque todo mundo fala, você tem talento, sei lá, pra falar, pra escrever. No seu caso, você é ginasta. Mas sem a técnica, a gente não estaria aqui, né? Porque nenhum atleta é atleta olímpico ganhando medalha se a gente não treinar. Sim. Como é que você consegue tirar esse estereótipo de só ser talento, só ser sorte?
Uhum. Apenas sorte. Ângelo conseguiu porque ele é sortudo. Como é que você lida com esses comentários, sabe? Eu vejo isso que, assim, a Daiane me ensinou algumas coisas e ela disse isso, 75% é treino e 25% é sorte. Porque, assim, a gente tem que acordar com o pé direito, o sol tem que estar sorrindo pra gente, tudo tem esse lado também, né? Eu tenho que sempre Campo entrar... energético. Eu sempre entro com o pé direito no tablado, por exemplo. Eu tenho umas coisas, uma mania assim, que se não tiver, Os eu falo, cara, rituais, né? uns rituais. Se não for, pra mim deu errado. Aí, se você não ganha, você fala... não entrei com o pé direito, foi isso, entendeu? Mas eu olho isso, a gente não consigo ver um cara que teve sorte somente. A gente treina muito, a gente treina de segunda a sábado, eu fico 12 horas dentro de um clube. Então, assim, independente disso, talento, as pessoas elas podem ter, mas ela nunca vai vencer aquele cara que treina muito. Não adianta você ter só talento, entendeu? Eu acredito que o talento, ele ajuda o atleta a ser o diferencial. Ser sei lá, uma Simone Biles, ser um Kobe Ângelo, Bryant da vida. Uhum. Deus o tem agora. Mas assim, eu Acabamos acho de que é perder. importante a gente saber disso. A gente não tem como você vencer sem treinar, sem se dedicar, sem você estar ali 100% com um objetivo, né? Que você acredita. Eu sou um cara que todo mundo diz pra mim que eu sou muito talentoso, assim. Eu sou um pouco fora da curva, mas... O nome do podcast. Muito obrigada. Mas que, geralmente, o talentoso, ele sempre é um pouco mais preguiçoso. Eu vou te falar o porquê. Porque as coisas saem muito mais fácil. Isso não Sim. minto. Isso eu vejo de muitos atletas acontecerem, que quando é muito talentoso, assim, a pessoa que é esforçada, ela tem que fazer umas 10 vezes, o talento faz em 2. Entendeu? É muito E mais quem é rápido isso. talentoso e talentosa sabe, né? Que é. Sabe como que é, mas assim, se o cara que é esforçado fazer as 10 e conseguir antes de você ficar lá, eu não vou fazer porque eu sou talentoso, só vou fazer na hora, amigão, na hora não sai. Talentoso não é só improviso, a gente treina pra aquilo, entendeu? É igual um ator, ele tem que ler o roteiro pra conseguir fazer, Exato. gravar. E improviso é muito disso, né? Improviso significa muito treino. Se eu subo hoje pra fazer um TED, esses eventos e palestras, sem papel, sem nenhum suporte, é porque eu estudei muito o assunto a ponto de poder Sim. improvisar agora. Mas não foi assim, Monique, sobe aí e fala, como se fosse mágica, né? Uhum. E empreendedor adora isso, de fórmula mágica, como é que eu faço, como é que eu ganho dinheiro, como eu vou ser unicórnio, que é essas empresas de $1 bilhão. Mas, Ângelo, fala pra gente se você tem, além do ritual de entrar com o pé direito, se você tem outros rituais ou técnicas pra tentar superar os desafios. Porque dessa vida deve ter muitos aí, né? Aham, Lidar, não superar, mas assim, lidar com os desafios que aparecem, eu vai. tenho essas manias de entrar com o pé direito. Por exemplo, o colã que a gente usa, se for, sei lá, azul, a cueca tem que ser azul. Se for branco, a cueca tem que ser branca. Pra mim, eu tenho Qual é umas seu coisinhas signo? assim, geminiano. Não, tá até bem, mas o ascendente. Oi, ascendente, boa pergunta, não lembro. Tá bom, porque você Não tá falando lembro. assim, parece Monique, sou virgem com touro. Ah, E tem coisas que eu tenho que combinar, sim. Mas não, enfim, eu continua aí. tenho essa péssima mania, às vezes, de cor, de entrar com o pé direito. Eu tenho que, por exemplo, sair da cama também com o pé direito. Tudo tem que ser pé direito pra mim. Senão parece que não vai. Só o pé, né, Só o Ângelo? pé. Olha lá, hein? Pé direito, pé direito. Porque em pé São Paulo direito. tem esse cara dizendo, deixa a esquerda livre. A escada do metrô. É verdade. Aí eu só fico na esquerda. Quando eu pego o metrô é só a esquerda, que eu não tenho paciência. Eu ando muito rápido, sempre atrasado. Esquerda sempre bom, mas continue. Sempre bom. Então, assim, eu tenho essas pequenas manias. Eu tenho mania de também fazer oração. Sempre quando eu tô... Eu peço sempre pra Deus, na verdade, deixar meu coração tranquilo. Não que ele dê mais coisas pra mim, porque eu acho que ele não precisa dar. A gente treina pra isso. Ele já deu saúde, já deu um monte de coisa pra gente. Então eu só preciso executar o que eu treinei. Mas sempre ter essa tranquilidade. Eu ficava muito preocupado também com essa parte de, nossa, quem tá vendo? Quando a gente começa a mudar, né? Começa a sair do juvenil, virar adulto, as coisas começam a mudar. A mídia quer saber um pouco mais de você. Então, assim, ter alguém filmando pra mim era muito demais. Ter minha mãe na plateia, eu ficava nervoso demais. Então, assim, eu tive que mudar esses pensamentos também. E com tudo isso, eu tive que ter essa inteligência também, que eu falo que é mental. De ver assim, cara, aquelas pessoas que estão assistindo
tem que transformar, mandar um pensamento positivo. Não é o número das pessoas, mas sim o que aquilo pode acrescentar para você. Fazer essa transformar esse pensamento de, vamos dizer assim, negativo para um positivo. Porque eu sempre tive essa pequena dificuldade, assim, durante essa transição do juvenil para o adulto, mas que para mim hoje está muito mais tranquilo. Essas são as minhas, assim, manias. Tem essa mania de concentração, de respiração. A gente tem que ter muita respiração também. Sim. Porque o batimento cardíaco, cara, não tem como controlar. Ainda mais a gente dessa Adrenalina. geração ansiosa, crise do pânico, depressão, muita coisa. Eu tenho assim, esse negócio de... Eu sempre falo que eu não fico nervoso quando eu vou fazer alguma coisa nova ou quando eu vou competir, mas é tudo mentira. Todo mundo tem aquela adrenalina, aquele batimento forte. Eu fico desesperada. Toda vez que vai falar meu nome, eu tô desesperada. Entendeu? Pra mim é muito isso. Já falou quase nome, fiz xixi nas cama. Nossa, eu tive que... Obama veio pra cá, ele abriu um evento e eu tive que fechar o evento. Então, assim, foi desesperador. Tipo, incrível. Nossa, Monique vai fechar o evento que Obama abriu. Mas, menino, eu não sei, quase desisti, juro por Deus. E falando em desistir, já pensou em desistir? Isso passa na cabeça do atleta, gente. É uma coisa que, quando a gente tá em momentos de crise, seja você não conseguindo executar muito bem o exercício, ou de você ter algum problema muito grandioso, qualquer que seja, sei lá, seja familiar, ou seja dentro da sua modalidade mesmo, passa isso na cabeça da gente. Mas eu sempre tive pessoas assim do meu lado que orientou eu nunca desistir disso. E eu sempre busquei isso e eu sempre olhei também pessoas que pudessem me inspirar. A Daiane nunca desistiu, entendeu? Eu tenho ela como referência, sempre muito próxima de a gente ter esse contato. Ela nunca desistiu do sonho dela, sempre, de alguma maneira, as coisas aconteceram e ela sempre foi atrás. Então, assim, por que eu vou desistir? Eu tenho um mantra, na verdade, que é muito esse lugar da pausa. Não é sobre se Monique vai desistir agora ou não. Eu costumo parar, sabe? Tipo assim, às vezes as coisas estão acontecendo e você não consegue processar porque tudo é muito rápido. Na minha vida aconteceu também tudo muito rápido. Mas é isso, trabalhando pra caramba. Mas chega um momento que você fica assim desnorteada, né? Tipo, não sei o que fazer. E talvez você queira largar tudo, para tudo que tem que fazer. Mas eu entendi que eu preciso de momentos de pausas e lugares de fugas. Sério. Porque aí eu consigo, tipo, é isso? Não é isso? Eu posso continuar na mesma área, mas mudando isso aqui um pouquinho pra eu ficar melhor. Tem a questão da rede de apoio, que eu acho muito importante, né? Eu sou filha única. Então, meu oxigênio sempre tá em Salvador. Independente se eu moro em Salvador, São Paulo e Rio. Minha vida é uma loucura? É uma loucura. Mas eu preciso sempre voltar pra casa pra, tipo... Tá bom, Monique, entender como funciona o jogo. Volta, pausa, continua. Até pra gente... Assim... Eu sempre acredito que militante bom é militante vivo, com barriga cheia, empreendedores e empreendedoras também pagando suas contas, dormindo bem, porque a criatividade só vai vir quando você estiver sossegada. Ninguém quer estar endividado e tem que criar as coisas. É muita pressão. E falando em pressão, qual foi o ápice da pressão dentro do esporte que você faz? Então, acho que o ápice da minha pressão foi... realmente quando essa medalha começou a acontecer, em 2015. Porque eu falo assim que a gente tenta ser centrado, tal, tudo, mas a gente tem essa percepção de um público, de um país estar olhando para você e esperando ter aquele resultado, né? A gente... Quando eu estava no ginásio, era o ginásio inteiro lotado, entendeu? E câmeras, um monte de gente, pessoas holofote, esperando. Né? Todo mundo tava... Aquele momento do pulo. Que aquilo tudo pode mudar. Isso foi uma coisa muito, assim, incrível. Depois que tudo isso passou, eu acho que a minha alta performance foi tão alta performance porque eu não tive ainda nem noção. Eu fiquei tão desligado no momento do salto que eu falei assim, gente, eu não consegui... É engraçado que parece que até o ginásio fica calado. E só fica o tablado. Eu fico desesperada. Imagina quem tá lá, nunca assim, vi assim, né? Mas, juro que é assim, eu não consegui escutar nada na corrida até o final do salto. E qual depois salto? Eu fiz são 2 saltos que eu faço. 2 saltos que eu faço. É porque ele mostrou, gente, 3, né? Mas são 2 saltos. Sukahara com tripla,
ele vem do tipo de uma rondada, de um rodante, né? E o Urchenko com dupla e meia, que ele vem do rodante flick, eu coloco a mão na mesa aqui, de ponta cabeça, e faço do dupla e meia. E isso vai dizer se você for bem, enfim, ou Sim. não. Se você é um ótimo profissional ou não. É assim que funciona? A gente... Mas você treina muito, aí errou uma vez, a pessoa... Eu olho assim, o esporte, o meu, ele é muito... Eu falo que ele é ingrato, né? Que a gente só tem uma chance para mostrar o trabalho. Eu não falo que é 4 anos, ou, sei lá, o ciclo do esporte, né, de cada um. Mas a gente se prepara há 18 anos. O Ângelo tá se preparando há 18 anos para ser um medalhista olímpico, entendeu? Então, assim, é muito complicado a gente... ser julgado só por aquele momento. E a gente não tem segunda chance. Eu falo que tem alguns esportes, não que não mereçam, claro que merece, mas que tem 2 ou 3 chances, por exemplo, salto com vara. Tem 3 alturas, ou 3 saltos para você passar aquela altura. O nosso não. Se você errou, tchau. E as pessoas só querem ver o resultado final, né? Só o resultado. Não vai ficar te perguntando do processo, se você deixou de fazer aquilo, deixou de sair à noite, de beber, de comer. Eu falo assim, e até as grandes empresas, elas só querem apoiar a gente, tipo, faltando meses para a Olimpíada. E se você tá dentro do ciclo, se você não tá, amigão, elas não apoiam, elas não incentivam realmente o atleta. Porque assim, aparecer quando a gente ganha medalha é muito fácil. Total. Entendeu? E quando o Ângelo tava na Zona Leste precisando pegar 2 transportes, por exemplo, quem tava apoiando? É isso que a gente Quem precisa. tava apoiando. Então, verdade. assim, essa parte, eu falo até de classe social, a minha preocupação era contra tudo que eu ia enfrentar durante o caminho, talvez um racismo, talvez um machismo com minha mãe, entendeu? Então, essas coisas, essa preocupação era muito grande. E se a gente ia ter comida em casa? A gente passou dificuldade. Isso é uma realidade que eu não minto para ninguém. Mas assim, a gente passou. Minha mãe de ter o quê? Arroz e feijão só para comer. Fala assim que é uma coisa difícil. E para um atleta que precisa ter todas as refeições. Total. Entendeu? E Porque você eu tem que lido ter com a o corpo. alta performance. Tem que ter alta performance Gente, desde pequeno. A conta não Então, fecha, né? Tipo, a conta não fecha. Então, assim, para um Ângelo chegar nessa posição, ele já é vencedor. Só por estar aqui. eu também Entendeu? acho. Então, assim, quando eu falo que eu tô no momento de transição da minha vida, mas que é importante as pessoas saberem que o Ângelo ele venceu só por conseguir ser o diferencial do bairro, por exemplo. Porque a realidade é completamente diferente. A exceção, né? Que pessoas, confirma a regra. Eu sou uma exceção, triste exceção, mas é a realidade, porque muitos vão por outro caminho. As pessoas querem coisas muito rápidas. Esquece que existe um processo muito grande. Quando vê o Ângelo nessa posição, eu falo, caraca, o Ângelo agora é ricão. Não é nada disso. Entendeu? Eu trabalhei muito para chegar até aqui. E as pessoas que estão, assim, no meu bairro, alguns, eles querem assim, eu quero tênis da moda, eu quero isso, eu quero agora. Então, assim, vai pelo meio mais fácil. Sim. E é um sistema que não está se preocupando com a gente, com a realidade das pessoas periféricas. Então a gente precisa ter um pouco mais de atenção, uma visão diferente para que o Ângelo não seja uma exceção, que ele seja um exemplo e que venham mais outros atletas negros periféricos nesses lugares. E você falou de alta performance e no empreendedorismo é a mesma coisa. Bater meta, alta performance, enfim. E eu sempre separo o alta com L e com U, né? Alta performance, enfim. Porque eu tive que entender primeiro minhas habilidades, né? Tá, eu sou boa nisso, sou boa naquilo, me preparar, porque o racismo faz isso com a gente, né? A gente fica, não sei se é isso, não sei se eu vou conseguir. A sociedade sempre disse que não pode, não vai, enfim. Você nem quer isso, tipo assim, mas eu não disse nada. Falaram por você e tal. Que pra mim é muito importante essa auto-performance, né? De primeiro eu preciso entender minhas potencialidades para depois a alta performance com ela surgir. E como é que você pratica isso para continuar tendo alta performance? Eu fui sempre um cara assim que, mesmo as pessoas dizendo que eu sou um cara fora da curva, eu não acreditava muito nisso. Eu acho que eu meio que boicotava, alguma coisa assim. Que, ao mesmo tempo, claro que tinha muita gente que falava que eu era bom, mas muitos atletas ficavam preocupados com a minha performance. Porque eu era um cara... Eles sentiam ameaçado. Porque eu acho assim, como esse cara consegue fazer? Entendeu? Ele não... Da Zona Leste. Que tipo, isso? Você não tem nada, tipo... Entendeu? Sim. E quando você tá em um clube muito grande, isso acontece. Então, assim... Até a questão de
porque a gente não escolhe. A pessoa que treina muito ou que tem talento, ela nasce com isso. O talento nasce. Você não pode falar assim, eu quero ser talentoso agora. Não é uma escolha. É uma coisa muito surreal para as pessoas quererem entender. Então, assim, quando eu dividi espaço com outros atletas, alguns não entendiam isso. Então, eu mesmo, eu achava que eu não era capacitado. Porque, assim, meu técnico falava uma coisa, mas todos os atletas não. Então, assim, caraca, e agora? Como que vai ser, entendeu? E dá um bug na cabeça, né? E a gente eu sempre falo que o negro ele tem uma carga genética histórica de tanta coisa que aconteceu com a gente. É o cansaço histórico, né? Sim. O cansaço ancestral. Que a gente acaba até não acreditando mesmo no nosso potencial, porque sempre foi dito que a gente não é capaz daquilo. E para a gente transformar isso, é preciso, primeiro, ter uma família estruturada, assim, um pouco mais estruturada, que você vê que é muito difícil na sociedade que a gente vive. Então, assim, eu acabo sendo um cara, vamos dizer assim, privilegiado, que eu tive uma família que pôde dar um pouco dessa base. E dentro desses clubes, e eu sempre falo dessa parte essa parte psicóloga, que é preciso sempre estar afirmando pra gente o nosso potencial, nossos valores, entendeu? E também instigar isso da gente, a gente querer olhar mais pra gente e saber o que nós somos bons. Porque eu sinto que isso não aconteceu muito comigo. Mas foi uma coisa assim que eu precisei passar para conseguir dar valor e hoje estar entendendo isso e também modificar o meu pensamento com as crianças. Porque o ciclo ele tem que parar de se repetir errado. A gente tem que olhar para esses jovens e dar tudo aquilo que a gente não teve. Então, assim, eu sempre falo que eu sou muito apegado às crianças por conta disso. Eu sou um cara assim que eu olho o que fizeram comigo, aquele pouquinho, por exemplo, a Daiane dos Santos fez comigo, e eu tento, como fala? Reproduzir, né? Compartilhar essa ideia com todas as outras crianças. E você... Porque assim, hoje a gente tá vendo um boom de atletas que criaram seus próprios negócios, começaram a empreender, inclusive, para custear suas atividades. Você pensa também se jogar nessa jornada empreendedora? Numa época eu pensei, eu queria, na verdade, ter uma linha eu sempre gostei muito de roupa, de traje esportivo, não esportivo. Eu acho que a gente precisa linkar, né, esses dois lados. Não é só porque o Ângelo é atleta que ele não tem uma vida fora isso. Eu sempre gostei muito de roupa, assim. Eu não sigo moda. Assim, a moda quem faz somos nós. Eu pego uma coisa que me interessa de um lado e do outro e monto a minha ideia de look. Mas eu sempre tive isso, mas hoje, assim, não é uma prioridade no momento. Eu tô com outras ideias, né, na verdade, de ir para outro país, de fazer, na verdade, ter outras experiências de vida. E depois, quem sabe, linkar esses dois lados, que eu acho que moda e esporte, eles podem estar acontecendo. A gente vê esses atletas grandiosos da NBA fazendo isso, por que não repetir? Preto e dinheiro não são palavras rivais, né? Já dizia o titio Pedro Paulo, vulgo Mano Brown. A gente tem um debate muito forte sobre inovação, né? E assim, para mim, inovação é fazer funcionar, ainda mais em um país que tem muitas ausências, deficiências, e nem todo mundo cria coisas, negócios, projetos, enfim, colocam ideias nas ruas por possibilidades, né? Geralmente é pela ausência e a dificuldade e pela sobrevivência. E eu queria entender para você o que é inovação dentro da modalidade que você pratica. O que é inovar? É colocar o azul e vermelho? Isso é inovar? A cueca vermelha e o colã azul? Não, acho que inovar é você dar oportunidades. Para mim, eu acho que é o principal. Eu fui um cara que foi exceção e eu não quero que isso mais aconteça. Eu quero que todos os atletas ou qualquer função que a gente tenha na vida, eu não quis ser um médico. Não é que eu não tive oportunidade. Acho que a gente precisa inovar. O direito de escolha, né? O direito de escolha. Não você ir pelo caminho que a sociedade deu ou que você conseguiu. É o sim o que você realmente quer conquistar. Então, assim, inovar dentro da minha modalidade é isso. Você dá oportunidade para todos, independente de classe social, orientação sexual ou etnia. Acho que isso é inovar porque ainda não acontece. Nem é tão difícil, né, gente? Assim, só fazer uma conta básica. A população negra movimentou
1,7 trilhões ano passado. E detalhe, a gente não ganha o suficiente, o que aparentemente poderia ser mais justo. E mesmo assim, talvez, se a gente deixar de consumir 3 dias, esse país quebra, né? Imagina se a gente tivesse proporcionalidade de pessoas negras no esporte, nos negócios, na TV, nos podcasts, enfim. Vamos terminando por aqui, mas eu queria que você pensasse na galera que está começando a empreender agora, no público que está ouvindo e quer ser muito atleta, e deixasse algum conselho, alguma dica para essa jornada ser menos dolorosa, ou o conselho que você gostaria de ter recebido antes de se jogar em tudo isso. Eu sempre falo para todas as pessoas que querem ingressar em qualquer área que seja, e no meu esporte, é você acreditar no seu sonho, primeiramente. Você saber mesmo onde que você quer chegar e tenta isolar isso dos outros. Não tenta ir por emoção de terceiros, saber mesmo que realmente te faz feliz, procurar a sua felicidade e trabalhar muito, porque não tem como você vencer sem muito esforço. E pra gente que é da área periférica, negro, trabalho, minha mãe sempre diz, é o triplo. A gente precisa vencer muito mais barreiras, a gente se importa com muito mais coisa além só do trabalho. Então, assim, a gente ter essa resiliência, você ter paixão mesmo pelo que você faz e saber que no final sempre vale a pena. A gente precisa entender que nesse caminho é muito difícil, é muito árduo, porque você lidar, por exemplo, com lesão, para mim foi muito difícil. Tive que operar 2 tornozelos. Então, assim, é muito complicado. Você fala assim, cara, e como eu vou voltar depois de tudo isso? Eu disse isso para mim mesmo, se um dia eu operar, eu não volto para a ginástica. E voltei, entendeu? E para mim isso foi uma coisa assim que eu tive que ter esse processo de evolução como ser humano e como profissional para eu conseguir vencer essa barreira. E você ter mesmo, sempre falo, gente, hoje que eu conheço terapia, sempre tem que ter inteligência emocional para você lidar com isso e saber que tudo tem sua hora. Eu acho que isso é super importante para um crescimento grandioso na sua área. Ângelo Assumpção não é só um atleta, é uma pessoa incrível de 23 anos. O que é que você espera pro futuro de Ângelo? Cara, eu acho que todos nós esperamos coisas maravilhosas pra gente. Mas eu sempre falo que eu quero viver muito mais além só do esporte, porque ele deixa a gente meio bitolado, que a gente precisa estar muito focado naquilo, mas eu quero conhecer o mundo de uma forma diferente, porque a gente acaba conhecendo o mundo, né, pelo meio do esporte, mas a gente já conhece ginásios. Mas eu tenho essa vontade de ter outra experiência com outros idiomas, cultura, e sim agregar isso na minha vida, na minha família que eu quero construir, e de alguma forma sempre ser espelho para outras crianças, jovens, enfim, uma sociedade que eu acho que, querendo ou não, um atleta, ele permite isso para uma sociedade. Eu acho que, independente das dificuldades, a gente sempre acaba se tornando uma pessoa inspiradora. Muito obrigada, Ângelo. Foi ótimo entender como o atleta, as características, disciplinas, foco, momento de pressão que um atleta passa, mais que os empreendedores também passam. Então a gente tem muito em comum. Eu como empreendedora, você como atleta. Obrigada por ter aceito esse convite. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer poder contar um pouquinho mais da minha história para vocês. É isso. Fora da Curva tem a pauta e a apresentação de Monique Evely, música de abertura de Johnny Hooker, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês.